Olá, eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois a gente já vai iniciar o nosso plantão de oração. Peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa e toda a espiritualidade amiga, para que a gente possa ser autorizado a dar início ao nosso plantão de oração. Pedimos também ao nosso mentor deste trabalho para que nos autorize a dar início agora. E a gente sempre inicia com uma mensagem, né, do livro Fonte Viva, que a gente está estudando de forma sequenciada, e hoje é a lição de número 172, que tem como título Ante o Cristo Libertador. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: ante o Cristo Libertador, eu sou a porta. Jesus, isso está no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 7. E continua assim: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usúria. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder, para a ilusão do poder humano e despertam detido pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para o outro, nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, que a porta recorres na luta cotidiana. Vou ler novamente. Vê, pois, a que porta recorres à luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Olha que interessante, né? Então, ele está falando aqui sobre o significado da palavra porta, né? O que, que ela designa? Porta quer dizer uma abertura onde você vai entrar e sair, né? E simbolicamente, como ele fala aqui, o mundo está repleto de portas enganadoras, que a gente entra, mas não consegue entrar, ou melhor, não consegue sair. A porta está ali, bonitinha, né? Às vezes aquela porta larga, né? Que a doutrina também ensina sobre a porta larga e a porta estreita, a porta larga onde as coisas são, né, se mostram belas, exuberantes, com facilidade, que a gente, né, se deslumbra ao ver essa porta. E a porta estreita, naquela que você tem dificuldade, tem que se esforçar, tem que estar disposto para poder adentrar, não é? E é essa que vai fazer com que você consiga evoluir.
ao passo que a outra não, mostra tudo de bom, de melhor, de bonito, de prazeroso e de facilidades que você vai ver que lá no meio, né, quando você acabar de adentrar, você vai ver que não é nada daquilo, é uma porta enganadora, não é? E é isso que ele está falando aqui. Muitas dessas portas, né, que nos enganam, a gente não consegue depois encontrar a saída, né? Uma outra porta onde a gente pode sair sem ser lesionado, sem ser, né, maculado. Então, ele está pedindo para que a gente observem essas portas, né? Porque muitas oferecem entrada, mas não oferecem saída, né? Principalmente as portas do vício, as portas dos prazeres mundanos, as portas, muitas vezes, da riqueza ilícita. Tudo abre essas portas que depois, quando a gente está lá dentro, a gente não consegue ver a saída. E aí começam, né, a passar por aflições, por tribulações mil, muitas vezes encontra até a morte, né? Como ele falou aqui, emparedado, a gente se vê emparedado na masmorra do desespero e não consegue sair. Muitas vezes a gente encontra até a morte nisso. Então ele pede para que a gente observe, não vá cair nas tentações dessas portas enganadoras, porque Cristo veio aqui nos ensinar. Então, se a gente tiver Cristo como modelo e guia, que a gente, né, vai aprender os ensinamentos que ele nos deixou e colocar em prática, a gente vai conseguir enxergar a porta certa, aquela porta que a gente vai saber, né, que a gente vai recorrer na nossa luta cotidiana e que a gente vai saber que a gente vai ter que entender o que está lá dentro, vai ter que se esforçar e usar da bondade, da caridade, para que a gente possa adentrar aquela porta e conseguir sair bem, né? Como ele disse aqui, ó. Você tem que ver a que porta você vai recorrer na sua luta cotidiana, porque tem muitas portas que enganam, não é? Principalmente essas que mostram vantagens assim fácil, né? Você sabe que aquela coisa você vai ter que se esforçar para ter, para entender, para adentrar. Aí tem outro ali que apresenta uma outra porta que é rapidinho, é fácil. Então a gente tem que, né, desconfiar um pouco e ver a que porta que nós vamos recorrer para que a gente possa, né, adentrar e conseguir sair bem. Porque aqui também, na falar na lição, que a gente só vai conseguir enxergar a saída dessa porta, sair bem, né? Se a gente conseguir entender, né? E só por intermédio dos ensinamentos de Cristo. Se a gente estudar esses ensinamentos, colocar em prática no nosso dia a dia e entender que nós aqui na Terra somos todos aprendizes. E a gente veio aqui para aprender e para servir, como ele falou aqui. Né? Foi por isso que Cristo é para nós a porta da vida abundante. Ele deixou os seus ensinamentos para a gente entender que nós viemos aqui para aprender e para servir. Ele mesmo deu demonstração para nós, né? Que está escrito na Bíblia, através da passagem do lava-pés. Né? Os apóstolos ficaram indignados, porque ele, como mestre, foi lá lavar os pés né, de um subalterno, e ele mostrou que sim, ele como um mestre, ele pode fazer isso. Porque nós viemos aqui no planeta Terra para aprender e para servir, e não para ser servido, e não para divertir, que eu costumo falar, o mundo não é parque de diversão. Nós estamos aqui por um propósito, e o propósito é a evolução, evolução espiritual, né, adequada. Não é evoluir de qualquer jeito. Nós temos que evoluir com qualidade, com discernimento, entendendo que nós temos que angariar as virtudes, porque é só isso que nós vamos levar para quando nós voltarmos para a verdadeira vida, que é no plano espiritual. Então, nós temos que escolher a porta certa, né? A doutrina ensina que a porta estreita é aquela que você tem que se esforçar, aprender, ter boa vontade. Não é a porta larga que você passa com facilidade, né? Que tem tudo ali à sua mão, né? Vamos dar exemplo da porta do vício. Todo mundo quer ver, quer conhecer,
Mas aí, quando adentra, muitos, a maioria não consegue voltar. A gente está passando por um problema enorme, né? Que está virando, né, um caos. Mas a espiritualidade sempre nos orienta que Jesus vai sair vitorioso desse caos. Porque se todos nós colocarmos Jesus no coração e entender os seus ensinamentos, colocar em prática, nós vamos entender que a porta, né, a porta da vida abundante é os ensinamentos de Jesus. Cristo é isso. Cristo é o nosso modelo e guia. E é só ele que nos liberta. Como diz o nosso título aqui, ante o Cristo libertador. É só ele que liberta. A gente olhando assim, nesse caos que a gente está vendo no planeta Terra, a gente fica até triste, né? Mas a gente não pode perder a fé e nem desacreditar que Deus está no controle e Cristo está ali, ele vai sair vitorioso sim. Se você entender que você precisa entender, né, ver que porta você vai recorrer na sua luta do dia a dia, para que você não passe por esses perrengues aí que a gente está vendo. Que você consiga entrar e sair evoluído, com força, com discernimento. Por isso que ele disse que Cristo é a porta da vida abundante. Né? Entenda os seus ensinamentos, coloque em prática, né, para que você possa fazer a sua reforma íntima e entender que todos nós somos aprendizes e todos nós precisamos servir. É para esse motivo que nós estamos aqui na Terra, para evoluir. Evoluir com qualidade e evolução espiritual, porque materialmente a gente está bastante evoluído. Olha, nós temos muita coisa aí que ninguém nunca imaginava, né? E hoje a gente já está vendo tudo isso. Mas a gente precisa entender que nós precisamos evoluir em moral para que a gente possa enxergar, ver que porta nós vamos recorrer. E temos muitas portas enganadoras, principalmente aqui na Terra, não é? Então, é esse o entendimento que eu tive dessa lição. Ante o Cristo libertador, só o Cristo que liberta. Se você conseguir entender os seus ensinamentos, colocar em prática, aí sim você vai entender, né? Você vai entender que esses ensinamentos que ele deixou é só através dele que a gente vai conseguir enxergar o caminho da verdadeira libertação, né? Escolher a porta certa. Foi isso que eu entendi dessa lição. Vamos agora, então, para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim
nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo então que a equipe de fluidificação das águas, com auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca de Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Mel Nunes de Oliveira, Neide Aparecida Batista Prado, Nathalie Nunes de Oliveira, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista, Simone Porto, Volney Barbosa de Paula, Antônio Reina Ginês, Alex Roberto Batista de Oliveira, Edna Nunes de Oliveira, que a espiritualidade envolva a todos com muito amor e carinho, para que eles fiquem firmes na fé e auxiliem no seu próprio tratamento. Pedimos também para Luiz Gustavo Nunes de Oliveira. E vamos pedindo também para o Cadernos dos Desencarnados, que a espiritualidade amiga e benfeitora receba com muito amor e carinho todos que estão chegando na pátria espiritual, para que eles possam ter um despertar tranquilo e aceite essa nova situação. Pedimos também para a higienização no lar de todos os tratamentos que se encontram na nossa casa, para o caderno dos dependentes químicos, para os pedidos que recebemos pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua, com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, chegamos ao final do nosso plantão de oração e peço a todos que estão comigo nesta live que possamos encerrar juntos, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós chegamos ao final do nosso plantão de oração. Agradecendo a todos que estão comigo, aqueles que vai vir mais tarde. Muito obrigado, que Deus abençoe todos e já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estaremos todos juntos novamente para fazer mais um plantão de oração, né? Na seara do nosso Mestre Jesus.
Então, todos tenham um bom fim de semana, que a espiritualidade amiga e benfeitora envolva a todos, né? Para que todos consigam, né, passar esse fim de semana bem até quinta-feira que vem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.